Olá, começa agora pela sua rede TVC mais um programa Imagem e Sucesso. Isso mesmo, nós temos como objetivo levar até você conteúdo, informações, reflexões, provocar em você o desejo, de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar um empreendedor, uma empreendedora e por que não? Aliás, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, com uma empreendedora de sucesso que é a Josiane Toneser. Bem-vinda, Jo! Obrigada, Lúcia. Eu estou muito feliz em estar aqui participando do programa hoje e falar desse tema tão em alta, tão importante para as mulheres como o empreendedorismo. Isso mesmo. Aliás, nós estamos aqui diretamente do Espaço Miscelânea, que é um espaço que respira o empreendedorismo, que acolhe aqui mais de 30 empreendedores de sucesso. Mas vamos à sua história, Jo. Jo, porque ela tem um ateliê Jo Toneser. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho pra gente. Fala pra gente como e quando começou a tua história. Eu sei que é há mais ou menos 6 anos, mais ou menos. Isso, Lúcia. Até como foi intitulada, tivemos a matéria na revista, foi uma brincadeira que deu certo. Revista Imagem e Sucesso. Depois a gente fala dela. Isso. O que aconteceu? Como hoje a maioria das mulheres, 7 em cada 10 mães se tornam empreendedoras, eu fui mais uma da estatística. Quando eu tive minha bebê, há 6 anos, eu saí do mundo corporativo, estava em casa, naquela fase pós-gestação, eu tive um problema sério de saúde, a minha bebê era prematura, então, de fato, eu não poderia voltar à minha rotina, de trabalho. Então, mas um pouquinho antes disso, você tinha uma estabilidade boa, Você era uma pessoa que viajava o mundo, trabalhava com multinacional. Até então, tudo certo. Maravilhoso, Eu estava no mundo corporativo, no auge dos meus 28 anos, ganhando 3 vezes mais o que a maioria das minhas amigas ganhava. Eu tinha uma estabilidade financeira, emocional, em todos os sentidos. Bem resolvida. Estava bem resolvida e até então acreditava que aquilo era o meu sucesso. Eu tinha um plano de carreira, estava lutando por ela. Você se sentia realizada até então? Totalmente. Eu achava que estava totalmente realizada, Quando você vive aquilo, então, tecnicamente eu estava não realizada. Conhecia o outro lado porque ainda. Eu não conhecia o outro lado, justamente. Porque você estar no mundo corporativo, você tem a satisfação financeira muito grande. E a garantia, de dormir e acordar com a garantia mesmo. Isso. Aí, quando você empreende, você descobre outra realização, que é a pessoal. Quando uma vez no mundo corporativo você não tem aquela realização pessoal. Sim, a cada meta que você bate, sim, a cada nível que você sobe na carreira, porém o empreender é uma realização diferente, ela te agrega mais no seu interior. Bacana. E aí segue a história a partir da sua gestação. Da minha gestação, que por sinal não foi planejada, por isso que teve um baque ainda melhor, maior, perdão. E aí, quando eu descobri o que eu vou fazer nesse momento, porque agora eu não tenho mais aquela carreira de sucesso, não tenho mais aquele salário fixo todos os meses, Quero que me dava estabilidade, então eu preciso fazer algo para sobreviver literalmente. E você já sabia o que fazer nesse momento? Nada, não sabia. E foi quando, uma vez mãe de menina, você quer aquele velho ditado, Mãe de menina quer enfeitar mais que um pinheirinho de Natal. E aí, como eu não tinha recursos, estava desempregada, não tinha recursos para então encher ela de lacinhos e penduricalhos, eu comecei a produzir algumas coisas para ela. Tipo? Lacinhos de cabelo, babadorzinho, tinha um aprendizado do ponto cruz, que acho que quase todas as meninas da minha geração aprenderam a fazer ponto cruz. Toalhinha de boca ali, mais ou menos. E aí comecei a brincar dessa forma, fazer uma fraldinha, um babador, alguns utensílios para as minhas fotos de gestante, pecinhas decorativas, foi eu quem fiz, porque a questão da gestação já havia me mudado interiormente. A gestação já tinha me despertado um lado manual que você nem conhecia. Que eu não conhecia. Porque é muito engraçado, Você vem de uma carreira extremamente técnica. Da área de exata. E aí mexer com artesanato, que é humanas, que é da criatividade. Isso, Lúcia, foi naquela brincadeira maternal ainda, Na época eu morava num condomínio bem grande e nós tínhamos um grupo numa rede social desse condomínio. E aí aquela mãe coruja, todos os moradores, nós compartilhávamos informações sobre comidinhas, onde gestação, comprar, então era um evento. Sim.
E aí aquela minha preocupação, porque minha bebê chorava muito na madrugada, e certo dia eu quis colocar fiz uma postagem lá, meio que me desculpando da situação, né? Dizendo, esse é o meu bebezinho, ela tem apenas alguns dias, então se estiver atrapalhando algum morador, por favor, me perdoe. E nessa foto, ela estava linda, produzida com o lacinho que mamãe fez, né? E aí ninguém se importou com o choro dela. Todos se importaram em me perguntar sobre aquele laço da onde lindo veio esse laço? Que ela estava usando, e eu, muito coruja, né? Foi a mamãe quem fez. E nessa postagem começaram os pedidos. Que bacana, nós não sabíamos, a gente sabia que você viajava, que você não sabíamos que você tinha essas habilidades. Então você não pode fazer um para mim, eu vou presentear, serei madrinha, minha irmã está grávida. Não, nessa brincadeira começou meu negócio. Começou um negócio sério. Muito bem, a gente continua no segundo bloco com a Josiane ainda, onde ela vai continuar, né, partilhando com a gente essa história aí que já está há mais de 6 anos no mercado, tá bom? Eu espero você. Muito bem, nós estamos aqui com o programa Imagem e Sucesso e hoje conversando com a Josiane Toneser, ela que é uma empreendedora e uma empreendedora de sucesso, partilhando um pouquinho com a gente a sua história de mãe, de esposa e de empreendedora, né? Como que é essa vida multitarefa? Vamos para isso? Como é essa vida multitarefa de ser mãe, de ser esposa, de conciliar tudo isso? Porque eu acho que é um dos grandes desafios da mulher da atualidade hoje. É sim, Lúcia, e até porque a maioria das pessoas que buscam empreender tem uma visão distorcida que eu vou empreender sabendo que não necessariamente eu vou ganhar mais, mas achando que terá mais tempo. E ao contrário. E além disso, que vai ser tudo muito rápido, né? Exato. E ao contrário, a pessoa acaba tendo menos tempo. Porque uma vez, quando eu era executiva, eu tinha um horário a cumprir. Claro, sempre trabalhava um pouquinho mais do meu horário, mas eram aquelas tarefas para eu cumprir. Quando você empreende, não. Você continua tendo a função de casa, marido, filho, né, tarefas extras e toda uma administração além do seu produto em si, além da questão de ser a mão de obra, né? Porque quando a gente inicia, quando a gente empreende por muito tempo ainda, você não tem funcionários, você literalmente põe a mão na massa. Tem que dar conta de tudo isso. Tem que dar conta de tudo. E aí que mora a grande dificuldade, é onde a maioria das pessoas se perdem, por não conseguir conciliar o tempo, por não conseguir administrar o tempo. E como eu disse, né, eu comecei lá no condomínio, eu estava dentro de um apartamento, eu não tinha um espaço, vamos chamar de adequado ou próprio para o meu trabalho. Eu trabalhava, produzia literalmente na mesa da sala. Né? Então imagina, chegou a hora do jantar, preciso cozinhar, fazer a papinha da bebê, precisa guardar tudo, tirar tudo, para não sujar, para não pegar cheiro. Então é literalmente a mão na massa, você tem que se dividir em comprar, produzir, organizar, né? Saber precificar. Então assim, são muitas funções dentro de uma só. E no teu caso especificamente foi acontecendo passo a passo, porque você não teve um momento, como você falou, a coisa foi acontecendo, você não teve um momento para sentar e fazer um planejamento e entender de cada detalhe desses. Em momento algum. E eu acredito que o empreender é isso. É claro que o ideal, no mundo ideal do empreendedorismo, você monta um plano de negócio, você tem uma verba. Já consegue ter um cenário, né? Isso, no meu caso foi muito natural e é o que acontece na maioria das vezes. Né? Mas daí, naturalmente, você foi se preparando, Joa, na medida que você foi sentindo a necessidade, você foi se profissionalizando tecnicamente? Sim. Em todos os sentidos, Lúcia. A minha base de executiva me ajudou de gestão me ajudou bastante nesse sentido, sim, né? Eu fui beneficiada pela minha função anterior, mas é diferente. É diferente, porque quando você trabalha numa multinacional, você tem o setor de compras, o financeiro, você todo tem recurso, você tem disponível. A equipe dos outros setores para te auxiliar. E sozinha não, sozinha você tem que aprender. Né? Então aí eu fui buscar o conhecimento de como administrar, que é diferente, né? É diferente você, e a maior dificuldade que eu vejo hoje das minhas alunas, né, que me acompanham, eu vejo que é saber dividir o orçamento do teu empreendimento, ali, né, do que você está construindo, e o orçamento familiar. É muito difícil.
Fica meio que tudo junto e misturado, né? E é onde eu acho que as pessoas se perdem e grande parte também desistem. Isso. Porque é um caminho a percorrer, é um caminho a construir, né? Você vai colher frutos lá. E na maioria das vezes as pessoas não têm essa persistência. Dadas estatísticas, né, que com menos de 2 anos a maioria fecha. O que acontece? É como a Lúcia disse, é persistir, é não desistir, né? Eu conheço muita gente da área que dentro desses meus 6 anos já continuam tentando empreender, mas já mudaram as técnicas ou os produtos 4, 5 vezes. Não estou dizendo que para mim foi natural, que foi fácil. Eu acho que isso é bem importante, né? A gente entender que não foi fácil. Não, em momento algum foi muito difícil. A diferença é que eu não desisti. E quando estava muito difícil, eu imaginava assim, se me permite uma dica que eu deixo para as mulheres que estão nos assistindo, claro. Elas prestarem atenção que aquele momento de dificuldade é a hora de se reinventar. Talvez não mudar o produto, talvez não mudar toda a tua estrutura. Mas aí tem uma coisa que eu acho, Josi, que é extremamente importante, que é o que vem antes, que é a certeza de você saber quem você é e conhecer o seu produto, né? E garantir que o teu produto realmente ele tem qualidade, conhecer, né? O que acontece, era exatamente esse ponto que eu ia chegar, Lúcio. O que acontece? Muitas vezes não está dando certo, mas não é porque o produto é ruim, não é porque talvez o acabamento do produto, às vezes o produto é bom, mas ela não está precificando, então ela não está sabendo movimentar o dinheiro corretamente, ou ela até produz muito bem, vende muito bem, mas aí pega na questão pessoal, que não sabe administrar esse recurso, sabe? Eu me deparo muito todos os dias. E na questão do autoconhecimento, na questão da pessoa acreditar em si mesma, né? Aliás, a gente segue falando sobre isso no nosso último bloco, na sequência, tá bom? Eu espero você. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de volta, eu, Adri Ferraz, embaixadora e empreendedora do Espaço Miscelânea, direto da TVC de Curitiba para todo o Brasil e o mundo inteiro. Hoje estou emocionada, aqui vou entrevistar o Marcelo, certo? Que foi o único artista paranaense que foi expor no Museu do Louvre. É uma honra, Marcelo, muito obrigada por você estar aqui. Eu quero que você me conte desde o começo da sua história, a tua inspiração, para incentivar todo o pessoal. Conta um pouquinho pra gente, Marcelo. Então, eu que agradeço, né, a oportunidade. O começo é sempre difícil para um artista, né? Ainda mais quando eu comecei a desenvolver minha técnica, a minha arte, eu procurei usar muito materiais descartados, né? Material que é desprezado por muitos. E assim, com uma visão, eu fui começando a ter interesse em reutilizar aquilo que estava sendo descartado. Que bacana. E eu aprendi isso há muito tempo atrás, quando eu era meninote aí. Quanto tempo você é artista? Marcelo? Há 20 anos eu comecei a dominar a técnica. Mas eu conheço esse tipo de arte, eu tinha uns 12 anos de idade. Hoje, esse ano eu vou fazer 50, né? Mas eu tinha 12 anos de idade quando eu vi pela primeira vez. Que bacana. E como que foi quando você viu a primeira vez? Qual que foi, assim, era um sonho? Conta um pouquinho disso. Então, eu sou curitibano, nasci em Curitiba, mas moro em Fazenda Rio Grande há muito tempo, né? Há 36 anos. Mas o meu pai, ele tinha o costume de levar eu e meus irmãos ali na feirinha do Largo da Ordem, onde tinha muitos artesãos. E um certo dia eu vi um artesão confeccionando uma obra em metal e ele usava uma técnica com estanho. Eu acredito que, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que era isso. Estanho. Ele usava estanho, sabe? Ia colando as peças, parafusos. Gente, eu era menino e eu fiquei impressionado. Fiquei realmente impressionado. Aquilo nunca me saiu da minha memória, sabe? Que bacana. É um incentivo também aí para os nossos adolescentes, né? Realmente. E me conta, no caso, essa obra de arte, certo? Algumas que estão aqui foi para o Museu do Louvre ou não? Não, algumas não. A peça que a gente expôs lá, ela ficou, né, na academia, e ela vai percorrer a Europa lá, né? Ela vai fazer um tour lá pela Europa, né? Com outros artistas, né? E isso ficou lá.
E me conte um pouco, no caso, é maravilhoso. Eu sei que você coloca nome, que é um carinho enorme, né? Olha, gente. É um filho, né? É um filho, é perfeito. Se você vê a obra dele, assim, parece que ele dá vida, né? Parece que eles têm vida. Essa daqui, então, como que é o nome dessa daqui? Essa é uma arara azul que está em extinção. Eu fiz questão realmente que o pessoal observasse bem os detalhes. É tudo retalhos, é tudo reaproveitamento, sem muito... Você tem que usar um pouco assim, a sua... criatividade, a seu olhar espacial para ver o que você vai confeccionar, mas é parafusos, né? Retalhos que sobrou de outras peças e a gente conseguiu... Reaproveitar. Aqui dá para ver o olho, o bico. Essa parte aqui, do que ela é feita, Marcelo? Então, são retalhos de peças que eu já fiz e a gente foi reaproveitando. Isso aqui era um gancho, sabe? Pessoal, a gente tem que usar um pouco a ideia, né? E confeccionando, né? E trabalhando. E aqui, né? Do que é feito aqui também. Aqui tem peças... muita coisa, né? Tem peças de carro, moto, bicicleta... Nada se joga fora. Nada. Se você tiver um pouquinho de imaginação, você... Claro, não há necessidade de você vai fazer uma obra de arte, mas se você conseguir reaproveitar para você ganhar um dinheirinho ali, fazendo uma pecinha ou outra... É usar a tua força de vontade, né? Sim, que ideia maravilhosa. Olha só, gente, esse cavalo aqui, essa parte aqui, sempre tive curiosidade de saber o que é feito essa parte aqui. Então, são retalhos de chapas também, tudo reaproveitado. Gente, esse cavalo, ele é muito interessante. Se vocês observarem ele tem a peça de apá, cortadeiras velhas, que foram jogadas, várias ferramentas. E a gente foi acoplando ela, e eu quis fazer essa sombra com solda para ter essa vida, esse detalhe da boca dele, como ele tivesse uma expressão muito forte, né, do cavalo, né, porque é um animal que o pessoal usa, né, ainda, e ele sofre, então eu quis passar isso um pouco, sabe, que dessa angústia, né, o pessoal observar isso, né. E esse aqui maravilhoso, nossa, lindo, me parece o que é um anjo? Eu fiz um arcanjo de uma maneira totalmente diferente. Não tem sexo, é uma escultura onde você tem muita coisa para se refletir nela, né? Isso aqui são pedaços de serras, né? E tem tudo vergalhão, né? Que você vai colocando e vai moldando a escultura. Uma peça que eu gosto bastante. Linda. E me conta um pouco mais dos seus projetos, porque eu sei que tem vários projetos por aí. Até, inclusive, eu vou participar de todos, gente. Será um prazer. E olha só, em projetos a gente está em andamento agora, né? A Arte do Reinventar, que é um projeto, uma exposição em 8 cidades, né, da região metropolitana de Curitiba. Então, esse projeto ele vai levar arte em cidades que não tem esse acesso, né? Então, vai ser muito legal. Para as escolas vai ter oficinas, vai ter palestras, né? Então, é uma oportunidade para as pessoas visitarem, né? Oportunidade e incentivo a todos. Incentivo, né? Para visitarem, né? Para observarem esse trabalho. Para os novos artistas paranaenses também. Para os novos artistas, né? Isso, e me conte do livro. Então, tem um livro que a gente vai lançar, ainda tem que ver quando a gente vai lançar, né? Sobre as nossas obras, sobre a minha vida. Então vai ser bacana, é um projeto estou bem ansioso para que dê certo. Né? Que legal. E esse livro vai ser lançado aonde? Vai ser aqui em Curitiba, né? Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, Que legal. E você tem um projeto de voltar e já te chamaram novamente para uma outra exposição no Museu do Louvre. A gente já tem, né? Já está tudo certo, né? E tem para outros países também, né? Já está tudo certo, a gente está trabalhando muito para que acho que até o final do ano a gente volte para a França, ou para a Noruega, se não me engano, Irlanda também, Alemanha. Parabéns, Marcelo. Nossa, é uma honra, como eu já falei, ter aqui uma artista paranaense. Vocês vejam só como o Marcelo começou com 12 anos de idade, na Feirinha Hip de Curitiba, e foi para o Museu do Louvre. Aí você também pode. E o Marcelo vai estar gravando um vídeo, tá, com uma peça, desde o comecinho, certo? No nosso history. Tá? Então vocês fiquem ligados, www.miscelânea.cwb.
ok? Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Olá, estamos de volta com o nosso programa Imagem e Sucesso, hoje conversando com a Josiane Tuneser, ela que é empreendedora, e estamos aqui falando um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, este desafio maravilhoso que é empreender. Bom, o nosso programa Imagem e Sucesso é uma parceria da nossa revista Imagem e Sucesso, acessem lá nossas redes sociais, Imagem e Sucesso, e também Lúcia Almeida Palestrante, você vai ficar sabendo de todas as informações, inclusive sobre a revista, tá bom? Nós estamos diretamente aqui do Espaço Miscelânea, um espaço que eu já falei que respira o empreendedorismo, e é por isso que nós estamos conversando com a Josiane, e ela está aqui partilhando a sua história de vida empreendedora, de mulher também. Jo, segue falando pra gente um pouquinho da tua vida empreendedora hoje, né? Você passou por todos esses desafios, essa adaptação de sair de uma executiva, sendo mãe, atuando enquanto empreendedora, persistindo e tendo um resultado. Sim, Lúcia, sim. Foi bem bacana porque o fato de não ter desistido, né, da perseverança, acredito que me ajudou muito. O aprimoramento ao longo dos anos, né, de saber me reinventar a cada produto. Então eu comecei lá com aqueles produtinhos para bebês recém-nascidos e eu percebi que conforme as crianças iam crescendo, as mães queriam continuar comigo. Elas começavam a me pedir, o bacana é que eu também tive muitas clientes especiais. Deixa eu fazer uma deixa assim, Sim. quando você quando a mãe compra algo pro bebê, você tá falando do quê? Do enxoval do bebê. Isso, daí na brincadeira dos lacinhos, né, babadorzinho, peças pequenas, peças muito rápidas de fazer, eu fui também me aprimorando, como a gente falou no bloco anterior, e comecei a produzir enxoval para bebê. Então foi um salto bem grande. Berço, isso, kit berço, almofadinhas decorativas, né? Todos os itens, e eu acho que é bem bacana falar também, algo que deu super certo, quando a gente vai empreender, não basta só fazer aquilo que a gente gosta, mas a gente tem que olhar para o mercado. E eu, como uma pessoa muito prática que sou, e você falou do autoconhecimento, eu quis trabalhar sempre com produtos que hoje chamamos utilitários. Então, meu ateliê hoje, ele produz apenas peças lindas, claro, né? Mas peças úteis. Então, o kit berço, o enxoval para bebês, é uma peça decorativa, é um artigo de luxo decorativo no berço, sim, mas ele tem a função de proteger o bebê. Bacana. Né? O babador, ele tem a função de proteger, né, o peitinho molhado, enfim. Todas as peças que nós produzimos lá são peças úteis, de utilidade. Então, assim, há uma necessidade de consumo. Entendi. Mas foca pra gente, fala um pouquinho agora do seu diferencial, que eu acho, gente, incrível. Sou suspeita para falar das peças do ateliê da Jo, mas eu queria que você falasse do seu diferencial. Quando eu defini trabalhar com isso e eu comecei a brincadeira lá e foi dando certo e eu vi que tinha público, o pessoal ia pedindo mais, eu não quis ser mais uma no mercado, Lúcia. Então, para o empreendedorismo ele dar certo, você tem que buscar o seu diferencial. O meu diferencial, além das peças utilitárias, são acabamento. Os acabamentos que a gente procura ter, não basta simplesmente você produzir um produto que é com um tecido lindo e maravilhoso, ele tem que ser útil e tem que ser bem acabado. Então essa questão de acabamento, você fazer jus à palavra ateliê, né? Ela vem da palavra artesanal, do bem cuidado, do exclusivo. E da peça praticamente personalizada, exatamente. Totalmente personalizada e exclusiva. Lá, olha que interessante, Lúcia, lá no início eu não tinha recursos para produzir e ter peças, né, sofisticadas e boas e bonitas. Assim, a pronta entrega. Entendi. Para a venda. Porém, as poucas que eu fazia, eu comecei a divulgar e trabalhava com essas próprias peças a divulgação e a cliente era a minha propaganda, porque quando ela recebia isso, algo muito bacana, eu ouço até hoje nas entregas, Jo, é muito mais bonito na mão do que na foto. Entendi. Né? Porque é interessante também salientar que nesses 6 anos, o meu ateliê continua home office. Ele mudou, sim, mudei do apartamento. Aliás, isso, fala, né? Isso. Que ela começou lá no condomínio, num apartamento onde tinha que tirar da mesa do jantar. Isso, toda essa função, 2 anos ali nessa brincadeira e testando, né? E medindo o mercado. Com 2 anos, eu vendi meu apartamento, nós mudamos para um triplex e hoje eu tenho um piso inteiro, onde é a minha empresa, assim, onde é o meu ateliê, o meu home office, né?
como você preferir chamar. Mas sempre eu não quis perder a característica do ateliê. Ou seja, você não tem uma loja onde você tem exposição, você vende de forma ainda muito personalizada. Totalmente personalizada, totalmente online. Mais um motivo do empreendedorismo sem grandes investimentos, sem grandes recursos. E sem grandes investimentos, ela tem uma história que é muito bacana, que pouquíssimas máquinas, né? Pouquíssimas Porque há máquinas. pessoas que falam que para fazer uma roupa, eu não sou da área, mas eu imagino que você precisa ter várias máquinas com várias especificações e no teu caso não, com pouquíssimas você deu um acabamento que você achou necessário. Sim, mais uma vez a persistência, né, Lúcia? Quando muitas pessoas do ramo, quando vê que para fazer esse outro produto, que eu fui, como eu disse, agregando novos produtos na linha eu tenho clientes desde o início, são minhas clientes. Hoje as crianças estão lá com 6, 7 anos e continuam consumindo. Isso é a prova da diversidade, né? Sim, porque eu reinventei, né, o meu catálogo de produtos. E aí nessa mudança de produtos, ou no mundo ideal de investimentos, eu já teria trocado ou investido em 4, 5 máquinas a mais para produzir. Não, eu desenvolvi minhas próprias técnicas, onde eu posso produzir esses produtos com o mesmo acabamento, qualidade e com uma única máquina no ateliê. Maravilha! A gente ficaria aqui conversando sobre empreendedorismo, batendo papo, porque é uma delícia, né? Falar disso, dessas experiências, porque isso enriquece, isso faz com que a gente se inspire também. Jô, para a gente finalizar, por favor, as suas redes sociais, os seus contatos. A gente vai disponibilizar, claro, aqui. Mas qual a melhor forma das pessoas te encontrarem e até mesmo para os seus cursos, né? Sim, sim. Então, abrindo só uma chavinha, Lúcia, olha que bacana. E mais um up aí do meu empreendedorismo, né? 6 anos de ateliê, produção de ateliê. Agora, há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, eu já entrei com a linha de cursos. Tem muita gente que me acompanha também para aprender. E hoje eu também ensino essas técnicas, né? Você conseguir produzir com apenas uma máquina no espaço. Então, para você que quer me acompanhar nas redes sociais, quer me encontrar, eu sou Jô Toneser, trabalho com o Ateliê Criações da Jô. Maravilha, muito obrigada, adorei essa nossa conversa. Foi um prazer estar aqui com você. Uma delícia estar com você. Eu vou ficando por aqui, volto na semana que vem com mais um Imagem e Sucesso para você. Fique com Deus.